De volta aqui com vocês. E aí eu estava falando um pouco da diferença entre um modem, um roteador e até mesmo um ponto de acesso conhecido como o AP ou Access Point. E aí a gente fica sempre na dúvida, já que os modems eles serviam principalmente para a transformação de digital para analógico e analógico para digital, e a rede analógica foi praticamente toda transformada já em sistemas do tipo digital. Então a função modular, modem, ela praticamente já quase não existe. Existem ainda alguns sistemas que utilizam ainda modos analógicos, mas são poucos, são bem minoria. Os cabos, o meio físico, os cabos, utilizam agora essas vias, vários sinais, múltiplos sinais ali, passando porque utilizam modos digitais. E o roteador, ele principalmente ele serve como um nó para gerar essas tabelas de rotas, as melhores rotas possíveis. Mas dentro da sua casa, gerar uma rota ali dentro da sua casa não teria esse valor todo, a não ser que nas redes que você já utilizam, ele é alimentado pelas rotas de roteadores externos. Então ele conhece até mesmo o melhor caminho para os roteadores externos, o qual seria a melhor rota. E aí a gente vê a conjunção de tudo isso através do Access Point. O Access Point ele tem essas funções, é mesclado a ele essas funções, e aí ele, caso necessite utilizar sua função de modem, ele estará pronto para utilizar isso. Caso ele necessite gerar uma nova rota, criar as rotas, ele vai criar isso tudo. Além de conseguir ter ali o uso das suas redes Wi-Fi, criação das redes Wi-Fi, rede sem fio, em várias frequências diferentes, que a gente já viu, 2.4 e normalmente a 5 GHz que esses access points criam. Então, quando você tiver ali em mente, eu vou comprar um access point para minha casa, vou mudar ali, comprar um outro access point. Normalmente o provedor traz isso para você, já está ali. Mas você quer aumentar o alcance, quer aumentar isso, quer fazer essa configuração, você vai ali, vai decidir qual o melhor para comprar. Esses nomes, ele tem ali modem embutido, ele já tem a função de modem, ele tem a função de roteamento, isso tudo é natural, gente. Está ali escrito, é base da propaganda dele para vender, mas isso já vem naturalmente no Access Point, pode ter certeza. A gente tem que se preocupar com outros casos, outros pontos na compra de um Access Point, não se ele funciona, tem ali a função de modem e a função de roteador. Bora falar um pouco agora sobre sinais, bora entender um pouco sobre sinais, como funcionam os pulsos, os sinais aqui na nossa aulazinha. Sinais digitais, gente. Vamos falar um pouquinho de sinais digitais? Sinais digitais representam apenas zeros e uns, o binário que a gente já aprendeu aqui nas nossas aulas. Variam menos que sinais analógicos, mais fáceis para decodificar, mesmo que tenham sofrido interferência. Peraí, Hildo. Então quer dizer que o sinal analógico, vamos pensar no sinal analógico, a minha voz aqui sendo transformada em um sinal elétrico, um sinal elétrico. Se ele sofre uma interferência, é bem possível que vai mudar até o tom da minha voz, vai sujar aquela transmissão. Já um sinal digital, não. Se ele recebeu algo apagado ali, mas tem ali o conjunto de binários do 0 e 1 demonstrando aquela codificação, ele passa. Então, por isso eles são mais fáceis de serem trabalhados. As redes que transportam sinais digitais são conhecidas como baseband networks. Sinais analógicos sofrem menos atenuação que sinais digitais, então eles são ótimos para trabalhar a longa distância. Então, você tem uma transmissão a uma longa distância, vai enviar para o seu sinal a uma longa distância, pode ter certeza que um sinal analógico é melhor. Então, no uso de um sinal, vamos pensar na criação de uma rádio. Uma rádio AM, ela tem ali sua transmissão em sinal analógico em uma distância muito maior. Nos últimos tempos, até mesmo as redes, as rádios AM, elas estão passando por uma transição para a faixa de próxima a FM, diminuindo o seu alcance, mas melhorando ali a tua qualidade de transmissão.
Equipamentos digitais lidam com 0 e 1. O que acontece? O sinal se torna fraco a ponto de não permitir a diferença. Porque a gente sabe que o 0 e 1 seria o ligado e o desligado, e se acontece que essa transmissão não consegue diferenciar isso, aí eu perco por inteiro a minha transmissão. E aí é o grande vilão do sinal digital, é sem dúvida nenhuma o uso da atenuação. Você vai perdendo o sinal, a força do sinal. As redes que transportam as sinais digitais são conhecidas como Broadband Networks e normalmente são utilizadas até mesmo na via digital, o cabo coaxial. É por isso que vocês já devem ter percebido que vai utilizar uma antena de TV, tá esse cabo aí sempre junto. Analógico versus digital. Digital, mais fácil de regenerar, apesar dele não ter o mesmo alcance, ele sofrer atenuação, mas ele é muito mais fácil de se regenerar, ou seja, aumentar a sua força, ele reenviar isso. Menos infestado de interferências, pode ser gravado diretamente em computador, não preciso fazer essa modulação, utilizar o modem para codificá-lo, para transitar o meu sinal analógico para um digital, gravação digital. O codec, coder e decoder, utiliza ali essa transmissão, essa codificação de analógico para digital e analógico. Então ele consegue fazer essa codificação utilizando alguns codecs, essa codificação. Linhas ISDN, é totalmente digital, ele utiliza as linhas que são totalmente digital. Integrated Services Digital Networks, essa ISDN é justamente essas linhas totalmente digitais utilizadas, já possuem essas linhas desse modo. Os métodos de codificação digital. Fisicamente, comunicação por corrente elétrica, ondas de rádio e luz. Computadores já são naturalmente vistos como dispositivos digitais. Então, naturalmente, eles já trabalham de modo digital. Existem alguns modos de codificações, como por exemplo a codificação polar. Pessoal, vou passar meio que por cima disso aqui, vou falar de cada uma das codificações, porque isso só vai interessar mesmo, só interessa realmente entender cada uma diferenciação de codificação se vocês forem trabalhar com sistemas específicos, como sensores, na utilização disso. Tem a codificação polar, que ela utiliza corrente elétrica para enviar os seus bits, e ela utiliza uma voltagem negativa, dizendo que ali é o bit 1, e uma voltagem positiva, bit 0. Então, se ela vai enviar um sinal, ela trabalha justamente com essa voltagem negativa e positiva para formar esses bits, a informação, e é assim que, digamos que, utilizando a codificação polar, que eu envio uma mensagem. Vamos pensar aqui, eu quero enviar uma mensagem 010. Eu tenho ali, vou colocar isso aqui, seria como se fosse uma placa, tá, gente? Vamos dizer que é uma placa no meu computador que trabalha com codificação polar. Quando ela vai transmitir isso, ela tem que transmitir o quê? Ela tem que transmitir um positivo, um negativo e um positivo. Ela envia esses sinais desse modo. E aí do outro lado, a placa do outro computador recebe esse sinal e consegue montar de novo aquele binário, aquela informação. Então ele fica fazendo essa transição de tempos a tempos. Uma codificação unipolar, uns e zeros representados por voltagens positivas, mas suscetível a interferências. Ela trabalha também com 1 e 0, mas tudo isso só com a voltagem positiva. E aí, desse transporte de voltagem somente positiva, ela pode sofrer interferência, ela tem esse mal quanto à interferência. Uma codificação bipolar é a mesma agora, mas trabalhando com positivo e negativo, sendo que ela trabalha com 1 como positivo ou negativo, e o 0 é a voltagem 0, ou seja, não transmite nada, eu estou transmitindo ali um 0. Mais resistente à interferência. A codificação Manchester, ou bipolar, 1, mudança de negativo para positivo, e 0, mudança de positivo para negativo. Ou seja, sempre que eu coloco ali, eu faço uma mudança de negativo para positivo, eu estou ligando 1, e uma mudança do positivo para o negativo, eu estou enviando o sinal 0. É meio, digamos assim, cada um desses tipos de codificação depende muito do sistema que está sendo utilizado, é muito utilizado até mesmo em sensores ou até mesmo em algumas criptografias especiais.
Vou falar um pouquinho do padrão RS-232, que eu disse que era aquele padrão de conexão que a gente encontrava até mesmo nos antigos modems. E que hoje em dia parece que não é mais utilizado, mas a gente utiliza sim esse cabo. Talvez vocês já tenham visto essa entrada no computador, uma entrada muito próxima a isso, e até diz assim, eu nunca vou utilizar essa entrada bem aí. O que seria ela? Ela é a RS-232. É um padrão de protocolo de troca de série de dados binários entre terminais DTE e DTC e é comumente usado como porta chamado porta serial. Essa porta serial muito tempo foi utilizada até mesmo para entrada de internet, sinal analógico, foi utilizado também para impressoras, mas hoje em dia é utilizada principalmente em servidores, é por isso que eu digo que hoje em dia vocês ainda podem ver isso, em servidores para acesso ao terminal. Como assim, Rio? Para que você possa entrar no sistema do servidor, você tem que estar fisicamente e com um cabo igual a esse. Você não consegue entrar nas configurações de servidores justamente pela segurança. Eu vou acessar da minha casa e vou invadir o servidor ali do Google. Não, você só consegue invadir se você estiver lá presencial com uma máquina conectada direto ao servidor através de um cabo, o RS-232, esse cabo monitor. Então isso é um aumento, um nível de segurança a mais. O invasor, o hacker, ele tem que estar ali pessoalmente para poder fazer essa invasão. O padrão, o RS-232, ele trabalha ali com as voltagens de 3 volts, mais e menos. Ele tem um comprimento máximo de 15 metros. E isso até é o que agrava. A pessoa tem que estar lá presencial para fazer esse acesso. Sua comunicação pode ser serial e assíncrona. Ele especifica transmissão através de caracteres e transmissão de bits sem delay, já que pela sua proximidade. Nunca deixe a voltagem zero na linha, ele sempre tem ali uma voltagem passando por ele. Porque a comunicação é assíncrona. Não há necessidade de sincronização emissor-receptor, pois não há trabalho com frequência, não tem clock. É basicamente o seguinte, é dizer que este cabo ele não sofre interferências, ele não é possível acesso fora ele, você precisa estar próximo pelo menos a uma distância de 15 metros da máquina para fazer essa conexão. Então, para fazer certas conexões em servidores que utilizam o cabo RS-232, você tem que estar ali fisicamente próximo. E os métodos de codificação analógicos? Transportada por uma corrente alternada, a onda. Codificação analógica, a gente já falou bastante, que é o uso de frequência, que trabalha ali justamente dentro da sua amplitude, o envio de sinais. É algo bem próximo, é algo, como a gente já falou aqui, a transmissão de dados por walkie-talkie, rádio, a gente utiliza isso. Modulação. A gente falou que o modem faz justamente o uso dessa modulação, mas vamos entender um pouco mais o que seria a modulação. Quando uma pessoa fala, a transmissão da voz através do ar é conseguida pela geração de tons portadores de alta frequência nas cordas vocais, modulando esses tons com ações musculares da cavidade bucal. O que o ouvido interpreta como fala é, portanto, uma onda acústica modulada, similar em muitos aspectos a uma onda elétrica modulada. Modulação e codificação são processos efetivados no transmissor visando uma transmissão eficiente e confiável. A modulação, tratamento dado ao sinal que se quer transmitir para melhor adequá-lo ao canal desejado ou disponível. Então, se eu tenho ali, eu quero fazer um envio de algum dado, algum sinal, a modulação ele vai se adequar a quem vai receber, ao canal que vai receber esse dado. A modulação tem algumas classificações ali no uso das frequências. A primeira, a onda contínua, isso depende de acordo com a portadora, essa onda contínua. Através de pulsos, através de pulso, eu posso também enviar através de pulsos ou uma onda contínua. E de acordo com o sinal modulador. O sinal modulador analógico ou contínuo e sinal modulador pulsado.
modulação PSK, FSK e ASK, esses 3 tipos de modulação diferentes. Os diversos tipos de modulação podem ser utilizados em combinação, e aí é o que a gente já falou aqui no caso da frequência utilizada dentro dos satélites, no uso até mesmo das grandes faixas, como na última aula eu falei sobre o 5G. Sinal de TV utiliza-se desse tipo de modulação. Por que modular? A transmissão se torna mais eficiente, porque imaginem só, estou eu aqui falando com vocês e a minha voz está passando por um processo de modulação para chegar até vocês. Então, quando ela chega em um tom mais alto, quando ela chega até vocês, ela passa por esse processo de modulação porque transforma essa minha transmissão até vocês de forma mais eficiente. Ela também reduz, modular, ela reduz problemas com o hardware, reduz a problemática de uso de hardware, porque como eu modulo ela diante de cada canal, de cada pessoa que vai receber, como por exemplo meu som, o som dessa minha voz está chegando até vocês, vocês poderiam estar escutando pela caixa de som, fone de ouvido, alguns podem estar assistindo aí direto pelo smartphone e no fone de ouvido, ou seja, está sendo modulado para cada hardware que vocês estão aí. Então não tem essa problemática do hardware, do equipamento que está a receber. Reduzir efeitos de interferência e ruído também diminui essa quantidade de ruídos na transmissão. A alocação de frequência, eu consigo alocar mais frequências naquele canal. É a utilização do digital, gente. A modular é principalmente para poder utilizar dentro do mesmo canal, ou seja, dentro de um só cabo, várias frequências diferentes. E assim eu consigo enviar vários sinais diferentes dentro do mesmo cabo, dentro do mesmo canal. Para multiplexagem em frequência, ou seja, a utilização de várias frequências no mesmo espaço, no mesmo canal. Reduzir efeitos de interferência e ruído. As interferências, eu já cheguei a falar até mesmo de interferências como interferências eletromagnéticas. O seu cabo de internet passa perto de algum ponto de eletricidade, tente levar esse cabo para mais distante desse ponto de eletricidade. Mas a modulação ela já trabalha para reduzir o efeito dessa interferência e a alocação de várias frequências. O sinal pode ser também periódico, um sinal é periódico que ocorre repetições na onda. Esse sinal periódico é muito visto até mesmo na utilização de frequência de rádio. E um sinal aperiódico, sem uniformidade em onda. Sinais aperiódicos, eles são vistos, normalmente, tipo, no caso de você vai fazer, vai perceber algo como um terremoto, algo como se existem fraturas em um prédio na sua base, a gente encontra esses sinais aperiódicos, mas um sinal aperiódico ele não deve ser utilizado para transmissão de dados, porque ali haveria uma grande perda. Mas existe esse tipo de sinal também. Os sinais analógicos eles podem ser vistos como analógicos, discretos e até mesmo os sinais podem ser vistos analógicos, discretos e digitais. Os analógicos são esses que podem assumir qualquer valor na amplitude do tempo. Então, o analógico, ele necessariamente ele não tem que estar, vamos dizer, na crista ali, no topo daquela onda, e não precisa necessariamente ficar respeitando a banda, aquele espaço, o comprimento ali dentro da frequência. Os discretos são sinais definidos a intervalos regulares de tempo e representáveis por sequências de números. O sinal discreto ele pode ser utilizado também nessa transmissão, utilizando só parte ali daquela banda. E os sinais digitais são sinais discretos, da mesma família, sinal discreto, no tempo e amplitude, mas estando codificado numericamente, onde cada espaço nessa frequência é visto como um bit, ou seja, uma numeração, e assim pode ser representado por aquele bit e fazer uso da utilização de dados, da envio de dados. Também poderá ter sua classificação como determinísticos digitais, pode ser determinísticos e aleatórios.
Determinísticos. Não há incerteza quanto ao seu valor em nenhum instante de tempo. Tais sinais podem ser representados no tempo através de fórmulas matemáticas. E os aleatórios é aquele cujo o valor é desconhecido até o instante de sua manifestação. Esse tipo de sinal é caracterizado através de médias estatísticas. Então, normalmente, é como, eu já até dei o exemplo, um terremoto. Você encontrar ali, quando se fala de um terremoto, existe uma escala da frequência de tremor que vai ali até um nível, até, se eu não me engano, até nível 9. E essa escala aí, o nível máximo, nível 9, vai de 0 chegando até a 9, ela não pode ser definida antes do acontecimento. É só quando acontece, só quando realmente o tremor acontece que eles conseguem dizer quanto que foi. Então ele é visto como determinístico e aleatório. A classificação dos canais de comunicação. Power Limited. Sistemas cuja limitação é a potência do sinal transmitido. Exemplo, o canal de satélite. Canal de satélite, a limitação máxima dele é a potência que ele pode ser transmitido. Ou seja, no caso, já até na nossa aula que eu falei sobre satélites, eu disse que existe uma quantidade máxima, os chamados transponder, que temos ali dentro de um satélite. E isso é a limitação dele, a quantidade máxima ali que ele poderá ter. Num satélite só pode ter no máximo 240 canais ali de transmissão. Então essa é a limitação dele. Band limitado, ou seja, limitado pela banda. Sistemas cuja limitação é a faixa de frequência alocada. Exemplo, os circuitos de telefone. Existe um máximo de clientes que eu posso ter ali. Eu digo até mais do que essa limitação por banda. Como no caso, na tua área da sua cidade aí, onde você está recebendo o serviço como provedor de internet, existe um máximo de pessoas que poderá estar acessando ali. É tanto que talvez, se vocês utilizam um provedor na sua cidade, vocês devem perceber que a internet parece ficar mais lenta em finais de semana. Não, ela não parece, ela fica. É pela quantidade de pessoas que estão ali acessando. Normalmente tem maior acesso em finais de semana. Ruído. Já cheguei a falar um pouquinho sobre o ruído, a chamada SNR, ondas eletromagnéticas que tendem a perturbar a transmissão e processamento de sinais de mensagem em um sistema de comunicação. Suas fontes podem ser internas ou externas ao sistema. Medida quantitativa de ruído é o SNR. Então, o ruído é justamente essa interferência que poderá vir de um sistema elétrico, poderá vir de um outro sistema de comunicação. Um ruído que está sendo muito falado é justamente o ruído que a rede do 5G causa em cima da banda C. Ali é considerado um ruído, as duas estão muito próximas e aí causa-se aquela sombra em cima da banda C, que é uma banda utilizada para sistemas de TV, e por esse motivo é que a banda C está sendo deixando de ser utilizada para o sistema de TV. Outro ruído que essas ondas eletromagnéticas, esse ruído que acontece muito é o ruído, essas ondas que vêm da nossa estrela mais próxima, o Sol. O Sol também causa vez e outra, ondas eletromagnéticas que causam interferência, principalmente em transmissão de satélites. Fontes de informação. Imagens podem ser dinâmicas, um vídeo, ou estáticas, fotografias. As imagens, a fim de serem transmitidas, devem ser convertidas em sinais elétricos. Para tal, devem ser escaneadas sequencialmente. Então, uma imagem, um vídeo, ele tem que passar ali pixel a pixel, ponto a ponto, por essa transição para o mundo convertida para um sinal elétrico. Desta forma, um sinal bidimensional é convertido em um sinal unidimensional. Então, quando a gente fala de eu estou enviando algo como uma música ela não é um sinal unidimensional, ela tem ali as suas várias faixas dentro dela. O espectro de faixas de uma música, de um som, vai até 28 faixas. Então ela é bidimensional, mas quando ela é convertida para dados, ela passa a ser unidimensional. Fatores
Limitantes da qualidade de reprodução da TV. Número de linhas disponível, limite de resolução vertical, e a largura de faixa para transmissão de sinal de vídeo, que limita a resolução horizontal. Então tudo depende também do canal de transmissão. Bora ver um pouquinho sobre os modos de comunicação agora, vendo pela essa transmissão, o modo que ela pode ser transmitida. Eu comecei a aula de hoje justamente falando um pouco sobre isso. Existem esses 3 modos de comunicação: o simplex, half duplex e o full duplex. Bora entender o que é cada um deles. O simplex, o fluxo de dados ocorre em uma única direção, utilizado pelas emissoras de TV e radiodifusão. Ou seja, quando você tem um modo de comunicação chamada fluxo de dados do tipo simplex, ela só tem um envio, só um caminho. Ou seja, sai lá da rádio, sai lá da emissora TV e chega até você. Você não consegue enviar um sinal de volta, é uma transmissão só com um lado. Então ela é vista como algo simplex, ou simples, ou simplex. Half duplex. A half duplex, o fluxo de dados ocorre em ambas as direções, porém em uma direção de cada vez. É utilizado em sistemas do tipo walkie-talkie. Então quando a gente diz half duplex, cada um tem o seu momento de fala. É como o caso do walkie-talkie. A pessoa, para falar numa frequência de comunicação no walkie-talkie, ele tem a sua fala, e aí ele termina, aí o outro vai e responde, câmbio responde. Aí ele envia a mensagem e ele desliga. Até chegar o encerramento, o câmbio, desligo. Então ele tem que liberar o canal, a gente só tem uma via, um único canal. Os dois não podem falar ao mesmo tempo. No caso do walkie-talkie, vamos pensar que você está utilizando ali uma frequência, você está utilizando a frequência 875. Essa é a frequência que você está utilizando ali para comunicação naquele momento. Se vocês dois estão utilizando o mesmo canal, pode pensar como se fosse algo como um cano mesmo. Você está ali, está enviando ali a tua mensagem, está falando de um lado. Para que o cano seja desocupado, você tem que terminar, você tem que parar de falar. Então, essa frequência, bem, 875, ela fica enviando. Na hora que você para, é aí que você pode receber. Diferente que a gente vê no caso do simplex, que seria o satélite. O satélite, ele envia e aí você está recebendo um só caminho, não tem volta. E até mesmo, deixa eu voltar aqui o satélite, a comunicação da transmissora para o satélite, ela só é um caminho. Upload e aí o download. Só tem um só caminho. Full duplex. O fluxo de dados ocorre em ambas as direções simultaneamente. Características a alta vazão e utilização contínua de dados, diminuindo o tempo de resposta. Uma comunicação full duplex, podemos dizer, uma comunicação que você tem no seu celular, no seu computador, quando você está fazendo acesso à internet. Como, por exemplo, quando você está a conversar pelo WhatsApp, você, ao mesmo tempo que está enviando dados, você também poderá estar recebendo. Vamos pensar que você está num grupo do WhatsApp. Ao mesmo tempo que você envia, os outros não precisam esperar você terminar a sua fala. Eles poderão estar enviando ali, cada um chegando ali pela cotação do segundo, chegada da cotação do segundo. Mas todo mundo ali vai estar utilizando essa comunicação full duplex, ao mesmo tempo que envia, recebe. Por quê? Porque eu tenho 2 canais. Percebam que eu tenho um canal de ida e um canal de volta. Então não é necessariamente o mesmo fluxo. A comunicação full duplex só acontece em um só meio. Em um só meio. Aqui a gente está vendo que tem algo próximo a 2 cabos. Ah, Hildo, mas na minha internet lá de casa, aquele cabozinho azul, aquele cabo azul, é só um cabo e eu consigo acessar a internet. Eu não estou vendo a minha mensagem indo e voltando. Se você tiver curiosidade, se vocês já rasgaram, já viram um cabo daquele aberto, vocês vão perceber que ele tem vários pares, por isso que ele chama par trançado. Ele tem ali 4 pares, ou seja, são 8 fios. Aqueles 8 fios, eles servem justamente para envio e recebimento. Ele tem ali o envio e recebimento.
E a gente vai ver mais futuramente que daqueles 8 fios, necessariamente 2 são para envio e 2 para recebimento. E os outros 4, eles servem para trançar e só acabar com o efeito de ruído eletromagnético. A gente vai falar isso mais adiante ainda, quando eu estiver falando sobre esses canais, estiver falando sobre o cabo em si mesmo. Mas ele tem ali um cabo para enviar e um cabo para receber. Dentro daquele cabo UTP, dentro daquele cabo de par trançado, ele tem ali um fio que é só para envio e outro só para recebimento. E o único cabo que podemos dizer que é um único simples cabo, um único simples meio que faz uso de ida e volta, a estratégia full duplex, é o chamado fibra óptica, porque ele é só um e a luz, como uma não interrompe a outra, ele utiliza o mesmo meio, o mesmo cabo indo e voltando. Então ele pode ser utilizado como full duplex em um único cabo, ao invés de a gente ver em outros, como até mesmo no caso do par trançado. Tipos de transmissão. A informação é geralmente transmitida sequencialmente na rede em blocos de tamanho fixo, normalmente múltiplos de 8 bits. A gente viu isso aqui, lembra desses 8 bits, esse conjunto, esse bloco, a gente entendeu até lá na disciplina de arquitetura, como é a transição aí do binário para o sistema decimal. E aí a gente começa a entender até mesmo na utilização do binário para letras, para alfabeto. O conjunto de bits, o conjunto de binários, pode ser visto até mesmo como símbolos do nosso alfabeto. E é desse jeito que são enviados as mensagens. Então, na presença de erros, isso permite que só os blocos corrompidos sejam retransmitindo, reduzindo o tempo de recuperação de erros de transmissão. Agora, vocês percebam só o seguinte, em uma comunicação que eu estou enviando aí, vejam só, nessa imagem aí, eu tenho esses 8 números aí, esses 8 números sendo enviados, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. E aí, de repente, um deles aí falha. Digamos que esse quarto número aqui, esse 1, falhou e não chegou nada do outro lado. O que acontece? Ao invés de pedir até uma mensagem toda, eu posso pedir só aquele bit. Ei, você falou 0 ou 1. É só isso. Aí o outro lado envia dizendo, ó, mandei foi 1. Aí ele completa ali aquele pacote, aquela sequência de números. Então é muito menor a mensagem que vai ser pedida, o envio dessa mensagem vai ser muito menor, a transmissão desse jeito ganha velocidade. Bora ver aqui os tipos de transmissão. Eu encontro esses tipos de transmissão, principalmente, gente, vocês aqui ainda vão trabalhar ainda um pouco com programação. E vocês vão entender muito quando você fala de programação para servidor, programação para dispositivos móveis, a gente fala muito de transmissão assíncrona e síncrona. Porque esse tipo de transmissão é o que vai valer para o tipo de aplicativo, o tipo de software que você está criando naquele momento. Como, por exemplo, você está criando ali um software, um aplicativo para celular, uma agenda que vai, sua agenda pessoal, que vai sincronizar com aquela agenda lá do Google, ou vai sincronizar com uma agenda que vai estar lá no seu computador, no desktop. Vamos pensar que você criou lá no desktop a sua agenda e no seu celular. E aí você quer, toda vez que você rabiscar uma coisa no seu celular, nessa sua agenda, vai acontecer lá no seu aplicativo, no seu computador, lá na sua sala. E quando você fizer isso lá na sala, mesma coisa vai acontecer no seu celular. Ou seja, os dois estão conectados, os dois estão sincronizados. E aí, esse tipo de sincronicidade que acontece, você decide pela programação de como vai acontecer. Se você quer que essa sincronia aconteça de tempos a tempos, eu quero que a cada 10 minutos envie uma mensagem para o computador e veja se aconteceu uma atualização. Ou você quer que fique todo o tempo olhando isso. Aí você decide, não, eu quero que olhe só a cada 5 minutos. Não, eu quero que aconteça todo o tempo. Se acontecer a todo o tempo, vai ter um fluxo de dados maior e aí vai ter uma lentidão quanto ao seu aplicativo. Então é melhor olhar de vez em quando. Mas se você olhar a cada 5 minutos e alguém fez ali uma modificação, vai levar 5 minutos para chegar isso no seu celular. Então é uma decisão que você tem que fazer dependendo do tipo de aplicação que você está trabalhando. Então bora entender o que é cada uma delas.
Transmissão assíncrona. A sincronização pode ser conseguida de duas maneiras diferentes. Se a informação é transmitida em intervalos aleatórios, cada dispositivo tem de ser capaz de ressincronizar no início da recepção de cada ponto. Ou seja, numa assíncrona, você envia a mensagem, é como esse caso da agenda aí que eu falei, envia de tempos a tempos. Mas esse de tempos a tempos, quando chega a mensagem, ele tem que conseguir perceber qual foi a última chegada. Vamos pensar aqui, ó, vou colocar aqui na minha agenda. Folhinha de agenda. Vou colocar que essa daqui é no meu PC e essa daqui é no meu smartphone. Lá no meu PC eu coloco na minha agenda, eu escrevo o número 1. Eu deixei que a minha agenda se sincronizasse sempre a cada 5 minutos. Ou seja, passou 5 minutos, aqui tem um reloginho contando aqui, ó. Tá aqui contando aqui, ó. 5 minutos. Tá contando. Quando aquele reloginho ali chegar em 0, mesmo que não tenha acontecido nenhuma mudança lá no PC, ele vai buscar a informação. Ele manda uma mensagem: ei, PC, mudou alguma coisa? Aí ele diz: ó, o carinha escreveu o número 1 aqui, nos últimos 5 minutos. Porque ele também tem ali a contagem de tempinho dele. O cara mandou aqui uma mensagem, aqui, ó, colocou o número 1. Aí ele, colocou o número 1, pô, vou colocar o número 1 aqui. E aí ele faz isso a cada 5 minutos. Isso faz retirar esse trabalho a mais, de ficar todo o tempo procurando essa mensagem, e deixa mais livre aquela aplicação, mas só a cada 5 minutos. Aí eu coloco aqui o número 2. Vai levar 5 minutos para aquele celular lá, o meu smartphone, perguntar: ei, mudou alguma coisa aí? Leva-se 5 minutos. Então, se a gente for pensar, isso serviria para um jogo. Você está fazendo um jogo online, um joguinho online, onde esse PC é o meu servidor e esse joguinho está online no meu smartphone. E aí eu estou fazendo ali, estou passando ali as fases do meu joguinho, um joguinho de corrida. Estou fazendo o meu joguinho de corrida e tal, e no servidor isso não está acontecendo. Se for um servidor, se for um joguinho multiplayer, funciona, gente? Não funciona. Por quê? Porque eu preciso de dados de todos os corredores dessa corrida. Então ele não pode funcionar de forma assíncrona. Mas e se fosse um jogo de fase? Eu passo uma fase, ele manda o resultado, os meus recordes, lá para o servidor, lá para o meu PC. Funciona? Agora funciona. Então, se for um jogo de fases, onde eu só quero mandar os meus recordes ao final de cada fase, aí funciona, não precisa nem ter o reloginho. Terminou a fase? Terminou. Aí ele envia, sincroniza, é aquele salvamento em nuvem, aí ele envia lá para o servidor os meus novos recordes. Pronto, está atualizada a tabela de recordes ali dentro do servidor. E ao mesmo tempo, eu pego já nesse momento os recordes dos outros jogadores e atualizo dentro do meu smartphone. Então a forma assíncrona funciona desse modo aí, funciona para mim, para um jogo de fases. Quais as vantagens de utilizar assíncrono? Existe ressincronização no início de cada caractere transmitido, esquema simples e econômico. Então no caso aqui do envio de mensagem, a forma assíncrona, ela é boa quanto a isso. Desvantagem: apresenta uma carga de processamento, o overhead, excessivo em geral, maior do que 20%. Apesar de tudo, podem ocorrer erros, pode acontecer falha, pode ter uma queda, pode perder-se a conexão entre as duas máquinas, então existe essa desvantagem. E a assíncrona, forma síncrona. Na forma de transmissão síncrona, o processo é mais sofisticado, pois não existem sinais intermitentes de início e fim. Os sinais iniciais são chamados de bytes de sincronização, ou sync. O modo de transmissão síncrono é uma maneira de transmitir bits de forma que estes possam ser recebidos adequadamente pelo receptor. Então, isso aqui vendo pela conexão direta, se eu tiver assíncrona é você deixando seu computador ali e ele só de vez em quando ele procura se tem alguma mensagem nova. Síncrona, ele está conectado todo o tempo perguntando: ei, chegou alguma coisa? Chegou agora? Agora chegou, né? Chegou? Ele fica perguntando a todo momento. E desse jeito ele não perde nada, é atualizado ali na hora. Mas
ele vai ter esse trabalho de ficar perguntando a todo momento se já está o momento, se já chegou a mensagem nova. Vantagem: não necessita de sinal de início e fim, porque ele não tem um fim necessariamente, nem um início. Ele está conectado a todo tempo. Facilita o uso de algoritmo de compactação devido a armazenamento em buffer. Isso permite aumentar a velocidade de transmissão. Com certeza, a transmissão é muito mais rápida. E vamos pensar no caso de um aplicativo como um jogo. Aí sim, um jogo de tipo várias pessoas jogando ao mesmo tempo, um jogo de corrida onde eu vou participar de corrida com outras pessoas, ele tem que ter uma transmissão do tipo síncrona, porque eu tenho que ver exatamente onde meu adversário está, em qual curva ele está, se ele está na primeira posição, tem que ter ali instantaneamente essas informações. Então um jogo como um jogo de corrida, um jogo de futebol, multiplayer, ele não funcionaria se ele não tiver uma conexão síncrona. A desvantagem, gente: se há um erro de sincronização, todo o bloco é perdido, pois até a ressincronização a amostragem será realizada em instantes incorretos. Exige o uso de buffers de memória, o que encarece o custo do equipamento, pois os caracteres devem ser enviados em blocos e não conforme sua disponibilidade. E aí a gente vê a desvantagem seguinte: vocês já devem ter acontecido isso, tá jogando um joguinho ali junto com a turminha na internet, e aí a sua internet dá uma quedazinha, e aí você é jogado para fora da partida. Eu estava numa corrida que eu estava em primeiro lugar, foi jogado para fora da corrida. Mas foi só um segundo que a minha internet caiu. Não interessa, perdeu a sincronicidade, então você está fora da partida. Meios de transmissão. Os meios de transmissão possíveis aqui, a gente já chegou a falar na utilização das frequências: fio de cobre, fibras ópticas, ondas eletromagnéticas, isso a gente já falou muito mesmo, micro-ondas, infravermelho e a utilização de luz ou o laser. Pessoal, na aula de hoje a gente utilizou aqui buscamos aqui as referências, principalmente utilizando os livros Redes de Computadores do Kurose. Facinho de encontrar na internet, viu, gente? Não é difícil não. Facinho de encontrar. E Tannenbaum também, em versões mais anteriores. Eu digo para vocês, se vocês forem dar uma lida, uma estudada melhor, procurar um pouco mais de informação, procurar um pouco mais sobre Tannenbaum. Tannenbaum, esse livrozinho aqui, as redes de computadores, a tradução, redes de computadores do Tannenbaum, vocês vão encontrar ele mais fácil e a linguagem dele é bem mais de fácil entendimento. E mais algumas referências que eu busquei. E pronto. Pessoal, vou lembrando vocês o seguinte, falando aqui principalmente nesse último ponto, de redes que tem sincronização, ou seja, síncrona e a assíncrona. Isso é pensando na conexão de rede entre dois pontos. Existem diversos esquemas de conexão direta que seja assíncrona, que a gente utiliza dentro de servidores, como por exemplo, servidor de segurança. Uma rede, ela é formada por vários servidores, uma rede de uma empresa, uma rede de uma indústria, ela é formada por vários servidores, vários computadores que têm suas devidas funções. Um deles é o caso do computador de porta ali, o que faz o chamado muro de fogo, firewall, o de segurança. Ele tem que estar conectado com os outros a todo instante. Ele tem que fazer essa conexão a todo instante. Então, ele tem que ter essa sincronicidade. Eu coloquei o exemplo do jogo, que é mais entendível na vida de cada um de nós, na vida de vocês. Vocês veem isso acontecer. Você precisa estar conectado ali. Não é necessariamente conectado na internet. É conectado com os outros computadores ali a todo tempo. Então, a gente entende isso. E existem aqueles sistemas de forma assíncrona. Os de forma assíncrona é que necessitam só de vez em quando. Como é o caso da agenda. Você tem uma agenda que vez em quando, o Google Agenda, por exemplo, que você só de vez em quando, a cada 10 minutos, ele verifique se necessita fazer uma nova conexão, se houve alguma alteração na agenda e leve isso para o seu aplicativo. Porque não é algo vital. Vamos chamar desse modo de algo vital. Você ter 5 minutos de delay, de atraso, de uma mensagem que foi colocada na agenda,
no teu celular é diferente de você estar participando de um jogo, como um jogo de tiro, que tem multiplayer, e você ficar alguns segundos ali sem a transmissão. Então a perda ali é muito grave ali e é visto como vital naquele momento. Pessoal, vou agradecendo vocês por terem me acompanhado nessa aula de hoje e espero que vocês tenham realmente aprendido. E a gente se vê na próxima aula. Até mais!